Olá, bem-vindos a mais uma conversa com especialistas. Estamos hoje aqui com a Juliana Peralta, que é fonoaudióloga, especialista em linguagem, fala e comunicação. E a ideia com você, Juliana, é discutir um pouco a respeito da comunicação verbal e não verbal no autismo. Então, primeiramente, bem-vinda e obrigado pela sua disponibilidade. Eu que agradeço pela oportunidade de falar, de informar, né? Vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre isso, sim. É, com relação à comunicação, né, do autismo, a gente vai fazer uma avaliação pensando na comunicação que é verbal e não verbal, né? E também na comunicação receptiva. Então, como comunicação verbal, como o próprio nome diz, é ali, né, a verbalização. Então, como essa criança consegue se comunicar usando a produção de fala, né? E a não verbal é a expressividade, né? Que no autismo é muito comum não ter essa expressividade, né? Então, o próprio apontar, que é algo que o bebezinho começa a fazer logo quando pequeno, né? A gente vê essa ausência, né? A gente percebe essa ausência na comunicação do autismo. Então, tudo isso a gente vai precisar trabalhar. Assim Ótimo. como também, Não, pode falar, desculpa. pode falar. Uhum. Assim como também a gente tem a comunicação receptiva, que é como essa criança está entendendo, né, o que vem do outro, né, o que vem do parceiro de comunicação. Então, a gente parte do princípio de pequenas instruções, né, que a gente começa a dar quando a criança é bem pequenininha, né, não pode fazer isso, senta, vem, e que a criança, né, com autismo muitas vezes não entende, né? Ela não tem ainda essa comunicação receptiva, que é algo que a gente também vai precisar trabalhar e desenvolver. Ótimo. Bom, falar de comunicação, tanto verbal como não verbal, no autismo é um pouco difícil porque é muito variável, né? Quer dizer, o transtorno é justamente isso, né? Quer dizer, você tem condições, desde problemas muito pontuais, onde a pessoa tem uma vida, vamos dizer, social próxima aí do normal, está indo para a escola, faz tudo de forma mais independente, outros que são, de fato, bastante restritos, né? Nesse sentido, né? Sim, E agora, em todos esses casos, quer dizer, um dos critérios diagnósticos do autismo é justamente os problemas de comunicação e interação social. Se não tiver isso, não é autismo, né? sim. E, e aí, assim, eu queria entender primeiro nessa parte da linguagem, vamos dizer, não verbal, né? Nem todos os autistas falam, tem alguns que têm uma base de uma comunicação não verbal, tem uns que vão ter uma comunicação não verbal adequada, mas a verbal menos, enfim. ah, Quais são essas formas de comunicação não verbal que estão comprometidas no autismo? Então, normalmente, né, são as expressões, né? Você vê que a gente, todo momento a gente está falando e a gente está expressando, né? Nossa expressão facial, né, é uma comunicação, nosso gesto é uma comunicação, e isso é algo que não aparece no autismo. Então, eles têm uma dificuldade muito grande, né, de expressar uma dor, de expressar um descontentamento, de expressar felicidade, né? Às vezes a gente vê crianças que têm pouca expressão, né, e que não têm gestos, né? Então é algo que a gente precisa desenvolver, porque ele vem primeiro. Se a gente for pensar, né, como que o bebezinho começa, né? Ele tem os balbucios, mas ele tem os movimentos, né? Ele tem o apontar, ele tem o esticar a mãozinha, né? E assim por diante. Ele tem a cara de assustado, ele tem a cara de aquilo que não gostou, né? Enfim, e você vê que no autismo é muito comum dessas crianças não terem, né? É, essas expressões, esses gestos. Então, é um pouco por aí, né? Então, à medida que você vai trabalhando esses gestos, vai também acompanhando, né, o desenvolvimento verbal, caso aquela criança esteja apta, né? Que o que pode acontecer é essa criança não vir a desenvolver, né, a comunicação verbal, e é aí que a gente entra com a comunicação alternativa aumentativa. Ótimo, vamos chegar nisso já já. Mas, assim, para ela ter a comunicação verbal, ela precisa desenvolver antes essa comunicação não verbal, né? Então, uma das primeiras formas de aprender é a imitação. Então, a Perfeito. criança, Tá. ela começa imitando gestos, né? Começa imitando expressões, aí começa a tentar imitar sons, até que começa a ter
imitações mais complexas, vamos dizer assim. O autista, Exatamente. ele consegue ter essa habilidade de imitar o outro? É, ele tem uma dificuldade, né? Na verdade, ele consegue, mas ele tem uma dificuldade de fazer isso de uma forma natural, né? Porque você vê que a criança, né? É a criança que é típica, ela faz isso de uma forma normal, né? É até o próprio brincar, né? Que é a imitação, que isso é bem importante, inclusive para o desenvolvimento da comunicação. A criança ela acaba fazendo isso de uma forma muito espontânea, né? E o que acontece no autismo é que não tem essa espontaneidade. Então, ele vai realmente precisar desenvolver essa habilidade de imitação, né, para conseguir aí fazer as imitações de expressão, né, a imitação de uma produção de um som, né, ou a imitação de uma brincadeira e assim por diante. Ótimo. E aí, a idade que seja, né? Você pode falar, ah, não, com 2 anos ela tem que estar falando algumas palavras, mas se ela está ali e não tem, e ela não consegue imitar, vamos dizer, para imitar ela tem que primeiro direcionar o olhar. E eles muitas vezes não têm essa dificuldade também de direcionar o olhar, de acompanhar alguma coisa, né? Exatamente. Se ele não olha para você, como é que ele vai te imitar, não é? Uma Exato, exato. expressão ou alguma atividade motora que esteja fazendo, né? Não tem como. Exato. E mais uma vez, quer dizer, seguindo essa mesma linha, se ele não olha para você, ele não te imita, se ele não te imita, ele não vai falar, né? Então, às vezes não adianta você querer orientar a fala se ela não está nem conseguindo direcionar o olhar, mais ou menos nesse sentido. Exatamente. É o que eu Então, sempre explico para a família, né? Não tem como pular de fase, né? A gente vai indo gradual para conseguir chegar, né, na comunicação, e nessa de fato. avaliação, como é que você faz isso? Quer dizer, ele fala, olha, o que que aquela criança de fato, quais são os passos que ela está precisando em cada momento? Como é que é esse planejamento da linguagem para essa criança, né? Certo. Então, vamos lá. Com relação às habilidades, né, o psicólogo que vê todas as habilidades, mas partindo da comunicação, né, é exatamente isso. A gente parte ali do zero. Ela consegue apontar, ela tem uma expressividade, né, ela atende a pedidos simples, né, segue algumas instruções, né, é, entende o que eu estou querendo fazer de uma forma simples, ela tem reações a estímulos, a sons, né, às vezes até não só propriamente da minha fala, mas às vezes de instrumento que eu coloco para a criança ver se ela vira, né, se ela está atenta ao que está acontecendo no ambiente, né, ou não, se ela está entendendo, né, o que está acontecendo naquele ambiente. E aí a gente vê a questão da comunicação propriamente dita, se ela consegue fazer um pedido simples, um dar, ou de chegar perto de você. Às vezes tem criança que não consegue fazer o movimento de apontar, mas ela pega, por exemplo, a sua mão, né, para chegar onde ela quer. Então, tudo isso, né, tem um protocolo que a gente segue, tem vários tipos de protocolos que a gente segue para conseguir aí dimensionar por onde a gente vai começar com essa criança, né? Porque cada uma vai estar no estágio. Tem aquelas que a gente precisa partir do zero e tem aquelas que a gente já pode partir do dois, né? Digamos, dando um exemplo assim. Então, aí tudo vai depender mesmo do processo ali de avaliação, né? Para a gente saber de onde a gente vai partir. Ótimo, é basicamente identificar qual que é a deficiência que está limitando o crescimento ali, né, do repertório. E aí Exato. não é ir sem pular as etapas e talvez com habilidades que seriam naturais para outras pessoas, no caso do autista, são coisas que precisam ser treinadas aí, né? Sim, é mais difícil para ele, sim, sem dúvida. Tá. Ah, a gente já discutiu no outro vídeo a respeito da importância da escuta, né? De a criança escutar para poder imitar o som. Então, ela não vai conseguir falar se ela não estiver escutando, né? Agora, a escuta não é simplesmente receber o som. Então, o ouvido ele recebe som, esse som ele é transmitido para o cérebro, aonde existe um processamento, né, Uhum. daquilo que é onde esse som vai ser entendido, onde vai ser percebido de fato, né? Um dos problemas associados ao autismo, que pode ou não estar presente, é justamente esse déficit de processamento sensorial, e aí a audição está dentro disso, né? Exatamente, porque ele precisa integrar também, né? Ele tem que processar e ainda integrar com todos os outros sentidos, né?
Então, ele exato. já tem uma dificuldade aí sensorial de discriminação visual, né? Às vezes tátil, de processamento auditivo, enfim. E aí ele precisa integrar tudo isso. Então, como tem uma disfunção aí, tudo já fica bagunçado e muito mais difícil para que ele consiga ter um feedback de todas essas informações. Tá. E, bom, a minha pergunta era um pouco, como é que você identifica essa dificuldade de processamento auditivo e como é que isso pode ser abordado na fonoaudiologia? Certo, porque o que que acontece, né? Se a gente for pensar um processamento auditivo, um transtorno de processamento auditivo puro em uma criança que não tem um autismo, por exemplo, é uma coisa, né? Se a gente for pensar no autismo, é outra, porque ele já tem aí características, né? É, que por conta dessas questões sensoriais, que provavelmente a gente já sabe que vai ter ali um trabalhinho a ser feito. Porque o processamento auditivo alterado, a gente tem um trabalho mais específico para fazer, né, com esse processamento. No entanto, com relação ao autismo, a gente vai percebendo como é que ele está lidando, né, com o trabalho que a Fono vem fazendo, para a gente ver se depois adiante a gente vai precisar de um trabalho com uma Fono que é especialista no transtorno do processamento auditivo, que é um trabalhinho que é feito em cabine, né? É um trabalhinho bem específico, mas isso a gente vai pensar quando a criança já tiver por volta de uns 7 anos, né? Onde a gente já tem aí uma maturação, né? Dessas vias auditivas. Quer dizer, isso é um dos fatores que podem dificultar a aquisição da linguagem, da fala, de tudo isso, mas como regra geral, você vai deixar essa avaliação para um momento um pouco mais tardio, então. Sim, você pode já fazer alguns trabalhos, obviamente, né? Junto com o trabalho da linguagem, fazer alguns trabalhos aí que envolvem esse processamento auditivo. No entanto, para realmente, né, a gente saber se houve uma maturação, se não, se vai precisar de um trabalho a mais, aí é um pouquinho mais para frente de fato. Certo. Bom, e deve ser relativamente comum você receber pacientes que a mãe ou o pai chegam e falam, nossa, ela já fala, ela tem fala, ela já desenvolveu a fala, né? Ela canta música, ela, enfim. Só que, eventualmente, pode ser uma fala que não está, vamos dizer, que é importante, mas que não seja funcional para aquela criança. O que que seria, qual que é a diferença de uma fala não funcional para uma fala funcional no autismo? Perfeito. Isso é muito comum mesmo, né? Lógico que a gente tem um lado positivo dessa criança ter a fala, né? Porque muitas crianças não têm. Mas às vezes elas produzem, né, a fala de uma forma muito boa, inclusive, mas sem funcionalidade. Então aquela fala, ela é uma ecolalia que a gente chama, né? É uma repetição da fala do outro, né? Ou às vezes até uma fala que a gente chama uma ecolalia tardia. Aquela criança repete muito uma música que ela ouviu, né, assistindo alguma coisa que ela gosta, né, ou de um diálogo de um desenho animado, né, por exemplo. Então, ela repete muito, mas ela não, assim, ela tem a fala, mas ela não usa aquilo com funcionalidade, ela não sabe o que fazer com isso. Então, ela ecoa, ela simplesmente imita, né, e traz uma fala já pronta de algum outro lugar. E aí a gente precisa, né, ensinar essa criança a usar essa fala, né, como uma linguagem, de fato, né? Então, usar como uma comunicação, né? Que ela realmente transmita alguma coisa, né? Com essa fala. Seria alguma coisa do tipo uma criança dizer, olha, eu quero ir no banheiro, mas no fundo ela não vai falar isso quando ela quer ir no banheiro. Ela vai falar E e quando ela ela não vai precisar. exatamente, ela pode falar qualquer coisa, qualquer frase que tá lá, já engendrada na cabecinha dela, mas sem função. Então, ela pode falar frases, ela pode até nomear, às vezes, assim, que ela vê os números, ela fica 1, 2, 3, 4, 5, 6, mas tá aí, o que que a gente tá fazendo com 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? O A, B, C, D, o que que a gente tá fazendo, que a gente às vezes não tá nem numa brincadeira, ela tá só fazendo uma nomeação, uma repetição ali sem função, sem pensar que tem um parceiro ali, inclusive para ela compartilhar, né? Então a gente precisa ensinar tudo isso para ela. Ela não vai conseguir pedir alguma coisa, por exemplo. Não vai conseguir pedir alguma coisa. Ótimo. Ah,
A deficiência intelectual, ela está presente em uma parcela significativa dos autistas, especialmente naqueles com formas mais graves, né? Então você tem, nem todos vão ter deficiência intelectual, tem uns que têm Sim. até, vamos dizer, uma superdotação, isso não é incomum no autismo também, né? Mas a deficiência intelectual, de fato, é uma característica presente em muitos deles, né? De que forma que a deficiência intelectual compromete a aquisição da linguagem? Aí isso vai mexer muito com a parte de funções executivas, né? Não sei se eu sou a melhor pessoa para falar disso, acho que até a foniatra consegue explicar melhor, mas, né, assim, sei um pouquinho, isso vai mexer muito com o aprendizado, né? Pela dificuldade de aprender, né? Porque a gente precisa para aprender vários quesitos, então a gente precisa de memória, de atenção, de cognição, entre outras, né, características que o DEI ele vai ter mesmo dificuldade para isso. E aí fica mais difícil mesmo de conseguir essa linguagem, essa fala, essa comunicação efetiva, mas dependendo do caso, é possível. Aí é tudo aquilo que eu te falei de novo, vai depender de caso a caso, né? O que essa criança traz aí de possibilidades ou não, o que ela já desenvolveu ou não, o quadro dela, como de modo geral, mas que vai impactar, né, e muito mais para frente também, né, na comunicação na parte de comunicação, né, de linguagem escrita, da leitura, isso vai impactar bastante. Ótimo. Na verdade, assim, acho que é importante ter essa complexidade, né? Claro, não de como vai impactar, até porque é como que você vai interagir com essa criança, como é que você vai fazer a intervenção, né? Ela pode, claro que ela Sim. já vai chegar com esse diagnóstico feito, não é uma coisa que você vai fazer o diagnóstico, mas tendo esse diagnóstico, pode ser que isso interfira na sua conduta aí. Sem dúvida. Por isso também que é bem importante a discussão sempre dos casos com os profissionais envolvidos, né? Porque Claro, aí um ajuda o outro, né? Sem dúvida. ótimo. A apraxia de fala é uma condição que pode estar presente no autismo, como pode estar presente em pessoas sem autismo, né? O que Sim. é a apraxia de fala e por que é que ela acontece? A apraxia de fala ela é uma disfunção, né? É, do planejamento e programação lá no cérebro mesmo, né? Então, existe uma disfunção que pode ser por alguns motivos e pode ser por motivos desconhecidos também, né? Pode ser genético, pode ser hereditário, pode, mas pode ser também por nenhum motivo, né? Por motivos não conhecidos. E o que acontece, né? A criança ela tem ali que fazer um planejamento, né? Para poder sequenciar o que a gente vai falar. Como a fala é um ato automatizado, né? Que a gente fala e a gente aprende a falar e a gente vai falando sem pensar. O que acontece é que essas crianças têm a dificuldade de ter essa automatização, de fazer essa coarticulação, né? Então, da mesma forma que o autismo, né? O apraxo ele vai ter características também diferenciadas. Tem as principais ali que a gente já, né? Para quem já trabalha bastante, é especialista, a gente já consegue captar logo de cara, né? Embora tenha que fazer toda a parte de avaliação, mas de fato esse probleminha mesmo que dá aí essa disfunção na programação e no planejamento. Então a criança não consegue sequenciar a fala. Então vamos supor, se ela precisa fazer pato, né? A gente pensa assim, nossa, mas pato, né? É tão fácil, mas ela vai precisar ter ali o sequenciamento do P com A, com T ou com O, que são movimentos articulatórios diferentes, né? E aí é que pega, porque alguns vão ter mais dificuldades em um fonema, o outro vai ter mais dificuldades em outro. Então, cada criança ela vai ser bem diferente. E aí, por isso, o tratamento, né, muito individualizado para cada um. Tá, mas é uma causa, vamos dizer, comum de déficit de linguagem no autismo. Pode ser, na verdade, ele pode ser concorrente com o autismo, né? Ele pode ser uma comorbidade do autismo. A Tá, apraxia pode ser uma comorbidade do autismo, né? Ou uma criança ter essa apraxia, puramente apraxia, né? Também. tá, legal. O que é a comunicação social e como é que ela pode estar afetada no autista?
A comunicação social é a interação, né? É a criança procurar partilhar com o outro, né? Querer compartilhar com o outro, né? É a comunicação, desde um pedido, desde uma brincadeira, né? Desde uma reclamação, desde uma observação, né? O próprio compartilhar de você estar na rua com uma criança, ela vê um cachorrinho e falar, ah, uau, uau, né? Isso é uma interação, ela procurar o outro, né? Ela ter na verdade, uma vontade de se relacionar com o outro, né? E que isso, às vezes, no autismo é facilmente identificado de não acontecer, né? Ele tem desinteresse, né, pelas pessoas, ele tem desinteresse em compartilhar, né? Desinteresse em realmente ter alguém que participe junto com ele de algum tipo de atividade. Legal. E para essas crianças autistas que já adquiriram a fala, mas que ainda não adquiriram uma comunicação social, isso é um trabalho que vocês costumam abordar na terapia fonoaudióloga ou é uma coisa que já vai mais para terapia ABA, psicólogos e outros meios? Acaba sendo, assim, um pouco mais da parte do psicólogo, mas eu acho que, assim, eu acredito que todo mundo tem que trabalhar um pouco de tudo, né? Por isso que é importante a gente saber de todos as avaliações dos colegas, para que a gente possa, dentro da nossa atividade, né, e também orientar os pais de uma forma com que eles trabalhem isso também. Então, eu acho que é um pouco do fonoaudiólogo também, né? Trabalhar essa questão de comunicação. A gente vai estar ali trabalhando de uma certa forma também esse compartilhamento do brincar, né? E de instruir, de trazer a família para dentro dessa sessão também, para brincar junto, né? Às vezes até tem pais que a gente precisa ensinar um pouquinho, né? Como que é essa troca, né? Então, eu acho que, assim, é um pouquinho responsabilidade de todos, assim, na verdade. Ótimo. A gente já discutiu previamente da importância da linguagem não falada e que muitas vezes isso está comprometido no autista, né? Ah, e além disso, quando a gente vai pensar na fala, aí sim, quer dizer, tem alguns autistas que vão desenvolver isso muito bem e tem outros que, por mais que sejam estimulados, eles não vão ah, chegar a um ponto de desenvolver uma fala funcional, né? E aí, eventualmente, você precisa lançar mão da comunicação alternativa. O que é a comunicação alternativa e quando que ela é usada no autista? Então, vamos lá. Comunicação alternativa aumentativa, ela exatamente serve para ajudar a não necessariamente dar uma comunicação, né, para uma criança que não tem, né, ou como também para aumentar essa comunicação, né. É, a gente tem aí vários exemplos para dar, mas, por exemplo, uma criança que supostamente a gente vê que não tem assim um potencial muito de verbal. A gente já vai entrar com essa comunicação alternativa, que é um meio que ele pode ser, que a gente chama de baixa tecnologia, ou um meio de alta tecnologia, né? Então, a baixa tecnologia são livros, books, às vezes páginas, figuras que você possa usar de suporte para que essa criança se comunique. Tem uns também que são trocas de fichas, existem vários padrões, tá? De comunicação alternativa. Aí cabe a gente estudar qual que vai ser melhor para essa criança, para essa família, né? A comunicação, por exemplo, a alternativa de alto custo, né? Você usa o tablet. Então, tem que ver também a possibilidade dessa família ter um tablet, né? Colocar um programa. É muito bacana, né? Bastante usado nos tempos de hoje. E ele acontece pelo toque, né? O paciente vai tocando nos ícones e conseguindo aí fazer frases, conversar. Mas é muito importante dizer que ele não é só para uma criança que é não verbal. Às vezes é para uma criança que está ali, né, com uma dificuldade de aumentar esse repertório. Então, a gente entra também com essa comunicação alternativa para ajudá-lo, né, a aumentar essas possibilidades de comunicação. Seja nas terapias, seja em escola, seja na família, né, com os amigos. É uma forma de realmente fazer com que essa criança tenha coloque com mais velocidade aí o potencial para se comunicar. Ótimo, mas, bom, você falou já que pode ter uma maior ou uma menor tecnologia, né? Mas, assim, Isso. queria só que você me desse alguns exemplos de comunicação alternativa. Quer dizer, então vamos pegar, por exemplo, uma criança que talvez já esteja compreendendo o ambiente dela, né? Mas não consegue se expressar, por exemplo, para ir no banheiro.
ou quando ela não consegue se expressar, de que ela quer ir dormir, né? Sério. Ah, que tipo de recurso que você pode usar para essa criança? Então, desde recursos como figuras, né, que a gente usa, que a gente chama de suportes visuais, né, ou às vezes a gente faz como se fossem uns cardápios, assim, colocando ali as figuras para que ela aponte, por exemplo, o que ela quer fazer, né? Como também a gente pode fazer algo um pouquinho mais complexo, que são, a gente chama de flipbooks, que a gente faz como se fosse um livrinho, né? E você vai virando, e ali tem, lógico, tem uma organização, né, ali, de como ele vai usar, e ele vai apontando e fazendo frases, se comunicando. Eu quero ir fazer xixi, por exemplo. Né? Então, ele vai apontar, por exemplo, ali nas figuras que tem símbolos que estão indicando a necessidade dele, o desejo, né? E normalmente a criança, ela, vamos dizer, vai pegar aquele livrinho por conta própria, ou é algo que você está vendo que ela está irritada, você tem que levar o livrinho para ela, Então, na mostrar, dizer, verdade, foi ótima a sua pergunta, porque é muito importante. As fonos precisam treinar os pacientes, assim como todos os parceiros de comunicação, para que isso torne para ele realmente um comunicador, né? Ele entender que aquilo é o comunicador dele. Então, tem que andar com ele para onde ele for, tá? Porque vai ser realmente a voz dele. E aí, por isso, o treinamento da fono para com todos os demais que estão na equipe, como as ATs que ficam na escola da criança, professores, famílias, e todo mundo que for ali ter um contato com essa criança. Esse seria o ideal, né? E tem que ser, para que essa criança realmente tenha uma comunicação efetiva. ótimo. Bom, fora as figuras e os tablets, tem alguma outra forma de comunicação alternativa que seja muito utilizada? Tem vários tipos, né? E a gente sempre pensa que como a comunicação ela é multimodal, então, assim, às vezes a gente cria, né, alguma coisa específica para um paciente, porque aquilo a gente vê que vai dar certo, né? Mas existem várias coisas, muito conhecido também é o PECS, né, que a gente normalmente começa com uma criança menor, que ainda não tem nenhum tipo de intenção comunicativa, que são trocas de fichas, né? Aí já não é o apontar, é um outro tipo de treino que a criança entrega uma ficha para você, né? E ela vai receber em troca a figura que está naquela ficha. Então, por exemplo, ela traz para você um carrinho, vamos supor. Então, ela está fazendo um pedido, ela está pedindo o carrinho. Ela começa assim, e depois ela começa a fazer frases com essas cartas. Eu quero carrinho azul, por exemplo. Né? E ela vai pegando essas fichas dentro de uma pastinha onde tem vários símbolos e ela vai colocando ali o que ela quer. Tudo isso vai ser feito conforme o treino, porque essa criança vai precisar entender o porquê aquilo existe. Senão fica também disfuncional, aí não adianta, né? Então, assim, são inúmeros as formas que você pode ter, mas as que são mais utilizadas são essas que eu mencionei aqui. Ótimo. Uma coisa que ela é muito comum, inclusive em crianças neurotípicas, né, é que os pais tentem imitar a criança, né? Então é aquele adulto que aí fala errado para falar do igual ao filho, coisa assim, que é muito criticado pelos pediatras e pelos fonoaudiólogos, né? Queria entender um pouco qual que é o problema disso e como que isso funciona no caso das crianças autistas. Eu acho que a gente, na verdade, acho que é geral, né? Nem só para autismo, tudo bem que nós estamos falando aqui sobre o autismo, mas o que acontece? A gente está pensando aí no desenvolvimento de comunicação, e desenvolvimento de comunicação, né, requer uma imitação, né? Então a gente precisa ser o que? A referência para aquela criança imitar. Então, se a gente está falando errado, né, com a criança, usando as palavras até com as trocas fonêmicas, isso é muito comum, porque a criança é tão fofinha, então a gente acaba querendo falar com ela de uma forma, né, é, errada. E aí a gente sempre instrui a família para falar de uma forma né, correta, né, devagar, sempre olhando para a criança, né, na altura da criança, para que ela possa olhar para você, para que ela possa ver a sua boca, para ela poder fazer a imitação, mas falando de forma correta, né, porque senão aquela criança ela vai imitar.
né? Mesmo ela tendo dificuldade de imitação, uma hora ela vai provavelmente imitar, né? A maioria delas, pelo menos. E aí vai imitar errado. E aí a gente vai ter que trabalhar depois essa imitação inadequada, né? Então a gente já dá essa instrução também aos pais para que sempre fale com a criança, né? E tem essas regrinhas aí para que a criança olhe para a boca, esteja em contato visual, né? E que os pais falem realmente de forma correta. Ótimo. Juliana, acho que deu para entender um pouquinho o processo, né, de avaliação e os tipos de abordagem que podem ser feitas, né? Acho que é importante isso, porque muitas vezes você fala em autismo, você fala em verbal e não verbal, né? Então parece que é aquela coisa, ó, divide aqui no meio dois grupos e aí, não, dentro disso Não é tem bem assim, muitas, exato, existem muitas variações e sim, aquela coisa, a pessoa pode continuar sendo não verbal e ter um desenvolvimento muito grande, né, de comunicação ainda assim, claro que dentro das limitações que ela tenha, assim como aquela sim, criança que já está com uma comunicação verbal, ou pelo menos que já está com uma fala, isso não significa que aquela pessoa esteja com uma comunicação normal. Inclusive, o critério diagnóstico do autismo, né? Que se sim, não tiver um déficit na comunicação, na interação social, isso não é autismo, né? Então, quer dizer, e tem que causar um déficit significativo na funcionalidade daquela pessoa. Então, aquela ideia, é o autismo leve, é o autismo. Não, esse autismo ele tem esse comprometimento e precisa ser abordado, né? Toda sim. criança autista ela precisa do fono ou não? Ela vai precisar do fono se ela tiver aí um atraso, um transtorno, né? Enfim, algo que esteja ligado à comunicação, né? Que isso é algo que acontece muito, né? Então, normalmente, esse fono aí, ele entra na vidinha, assim, dessa criança, mas, assim, não vamos dizer que seja, assim, uma regra, né? Às vezes, a criança tem uma questão comportamental, uma questão sensorial, e ela desenvolve A a comunicação é linguagem. boa, mas a interação É, social não é boa, e aí a sim, ideia vai sim. ser E que. aí, às vezes, tem questões comportamentais, questões sensoriais, e às vezes a linguagem tá bem. É difícil encontrar, mas é possível. Pode acontecer. Tá. E uma vez que tem esse acompanhamento é pro resto da vida, como é que funciona? Aí vai depender, de novo, de cada caso, né? Eu já dei alta para pacientes com um diagnóstico de autismo, né? Assim, com 4, 5 anos, né? E algumas crianças estão aí já com 7, 8. Então, tudo vai depender realmente do quadro dessa criança. Ótimo. Legal, acho que era um pouco essa a ideia. Queria te agradecer mais uma vez a sua disponibilidade e contar com você em outras discussões aqui, Juliana. Eu que agradeço e estou aí à disposição quando precisar. Obrigado mais uma vez.